da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Após a confissão de Susana, longa pausa se fez. Jacques, estático, permanecia calado. Alcione e Beatriz choravam amargamente. O marido, infelicitado, porém, parecia dementado pela dor. Olhos arregalados, como a fitar o passado de sombras, Cirilo Davenport transportara-se em espírito ao ano de 1663. Esquecera momentaneamente todos os trabalhos e deveres das segundas núpcias. À sua frente via Madalena ultrajada, humilhada, perseguida. Sentia-se rodeado de inimigos implacáveis que se haviam alojado em seu próprio coração. A ideia de vingança se lhe embutira no cérebro com um vigor incoercível. Apesar dos conhecimentos evangélicos, não podia libertar-se da velha concepção que impunha lavar com sangue a dignidade ferida. Pela primeira vez experimentava o supremo ultraje ao nome, à honra pessoal, ao amor próprio ofendido. Enquanto se perdia em dolorosas reflexões, Susana fixou nele o olhar e exclamou compungidamente: "Perdoa-me, e terei forças para me transformar." Soluços amargos acompanharam o apelo, mas o filho de Samuel, com feições de louco, sacou de um punhal e, cambaleando e rugindo ameaçadoramente, acercou-se da postulante bradando: "Não há perdão para o teu crime, Susana. As víboras hediondas devem ser esmagadas." Entretanto, num ápice, Alcione colocou-se entre ele e a infeliz, observando a atitude impulsiva e resoluta do genitor. Abraçou-se à filha de Jacques e, quando viu que a mão armada ia desferir o golpe, exclamou com acento inesquecível: "E Jesus, meu pai?" O braço ultriz pendeu inerte. Era preciso recordar aquele que não desdenhara o madeiro infamemente. Cirilo sentiu-se apossado de estranhas e novas sensações. Pela primeira vez, Alcione chamava "meu pai." Por que não lhe seguir a exemplificação de sofrimento e sacrifício? Madalena havia partido em paz. Quem sabe poderia acompanhá-la na mesma tranquilidade de coração. Por que arruinar o porvir com uma ação execrável? Recordava, agora, as lágrimas lhe emanavam dos olhos doloridos, as lições evangélicas do culto doméstico. Ninguém poderia sanar um mal com outro mal, resgatar um crime com outro crime. O pranto corria-lhe em onda volumosa, quis andar livremente, mas uma sensação de súbito mal-estar lhe anulava as forças. Não conseguiu senão arrastar-se com dificuldade e, apoiando-se em Alcione, que acabava de acomodar Susana no divã, entregou-lhe a arma perigosa, como a dizer que renunciava a toda a ideia de vingança por suas próprias mãos. Jacques e Beatriz perceberam que Cirilo sentia algo de grave e correram a ampará-lo. Meu pai, dizia a filha de Susana em tom angustiado. "Não te entregues assim ao sofrimento." Ele, porém, não mais respondeu ao chamado dos circunstantes e foi conduzido ao leito, desfalecido, em deplorável situação. Cirilo Davenport não resistira ao sofrimento que lhe causara a revelação tenebrosa. Alguns vasos cerebrais se romperam em penhor de morte. Mais de um médico foi convocado a salvar o rico negociante de fumo, mas não houve meios de o sequestrar ao coma. Beatriz estava inconsolável, enquanto Jacques e Susana atendiam a situação angustiosa no quarto do enfermo. Alcione, considerando que a mocidade é sempre mais inquieta e inconformada, dirigiu-se ao aposento da irmã, no intuito de lhe preparar o espírito em tão graves circunstâncias. Era indispensável manter-se acima do próprio sofrimento por corrigir o que fosse possível. "Ah, Alcione!" exclamava a mocinha soluçando. "Como detesto minha mãe!" "Não diga isso!" revidava a interlocutora emocionada. "Então, Beatriz, em tão poucos momentos de provação e testemunho,
Já esqueceste o perdão que Jesus nos ensinou? Recorda os deveres filiais, que devem ser sagrados em nossa vida. A filha de Susana, contudo, dando expansão a velhos sentimentos, não concordava, murmurando: Mas a mãe de Deus me deu, mas a mãe que Deus me deu é desleal e criminosa. Por que não dizer antes que Susana foi doente do espírito, quando lhe despontaram os primeiros sonhos de mocidade? Dizia Alcione. Não seria mais nobre julgar assim? Por que, Beatriz, ver tão somente o mal, quando Jesus sempre nos inclina a ver as qualidades mais preciosas da criatura? Nesta casa há velhas servas trazidas da América, que abençoam tua mãe todos os dias pelos benefícios dela recebidos. Nada se perde no caminho da vida. Quem encontra forças para julgar os próprios erros já recebeu do Senhor alguma luz. E vendo que Beatriz se lhe aconchegava ao peito, com lágrimas angustiosas, continuava: Não te penalizou vê-la soluçante em confissão que nos foi particularmente dolorosa? Não lhe notaste a expressão de vergonha e padecimento quando se ajoelhou a exorar perdão? Cala as tuas mágoas e procuremos compreender a mensagem que Jesus nos destinou. Mas quanto haverá sofrido tua mãe em consequência desse crime? Dizia a menina. Sim, sofreu e lutou muito, mas hoje descansa das fadigas terrenas, abençoando talvez as lágrimas vertidas neste mundo. E porque tenhamos chorado muito, será justo atormentar a mãe que Deus te concedeu? Ouço as tuas observações carinhosas e quero guardá-las no espírito, mas não posso, dizia Beatriz. A lembrança da confissão desta noite destrói minha felicidade. Alguma coisa me turva o pensamento. Desejo raciocinar esquecendo o mal e não posso. É porque ousas enfrentar as penas do mundo sem o Cristo, continuava Alcione. Estamos na terra para adquirir ou provar alguma virtude. Na realização desse escopo, não podemos desafiar a luta sozinhas. É imprescindível buscar a companhia do Divino Amigo para sermos esclarecidas a tempo. Jesus tem uma palavra luminosa para cada situação, uma energia inspiradora a cada momento mais amargo, desde que lhe busquemos o socorro divino. A jovem Davenport sentiu-se profundamente o alcance sublime da advertência, exclamou-se e daí a instantes voltou a dizer: Compreendo sim a elevação de teus conselhos fraternos. Entretanto, não me furto ao receio de que papai não resista a esta tragédia que nos aperta o coração. Esperarei que Henrique chegue para contar-lhe o que se passa. Muitas vezes tem ele falado da possibilidade de nos casarmos breve. Se o papai não escapar da morte, concordarei, pois assim, pelo menos, poderei deixar a companhia de mamãe e oferecer ao vovô tranquilidade para o resto de seus dias. Não penses tal. Não poderemos desamparar tua mãe, dizia Alcione. Quanto ao mais, nada dirás ao senhor de Saint-Pierre. Não temos o direito de confiar a ninguém a dolorosa revelação do nosso caso. É preciso lançar a regra do silêncio e da paz à fogueira das lucubrações tormentosas, para que nossa existência não se transforme em voraginoso inferno. Beatriz concordou. Dentro de poucas horas, o noivo aparecia cheio de interesse familiar. Outras visitas se sucederam durante a noite. Fatigadíssima, Alcione manteve-se no seu papel de serva, em que todos a conheciam. A alvorada encontrara Cirilo moribundo. Decorridas 24 horas do tremendo choque, o filho de Samuel desprendia-se do mundo para a vida espiritual. O palacete da Cité logo se cobriu de crepes negros. Pesada atmosfera se espalhou no solar do abastado comerciante de fumo. No dia seguinte, o velho Jacques teve forças para providenciar o enterramento do sobrinho, ao lado do túmulo de Madalena Villamil. O amoroso casal, que vivera separado pela astúcia maliciosa do mundo, reunia-se agora para sempre. O funeral realizou-se com muita pompa, na tarde imediata do falecimento. Numerosos eclesiásticos acompanharam o féretro, com luxuosas exéquias. A viúva, com ares de alucinada, seguiu o cortejo amparada por Alcione,
que ele dava o braço com zelos filiais. Mas quando os padres disseram as últimas palavras do ritual para que o corpo baixasse a campa, ouviu-se estranha gargalhada no ambiente silencioso e triste. A assistência numerosa entreolhou-se atônita e curiosa. Susana Davenport havia enlouquecido.